sobre a história em quadrinhos Maus. Primeiro eu queria pedir desculpa pelo cenário, porque não vai dar pra eu gravar onde eu normalmente gravo hoje, então eu tô usando aqui o fundo verde que eu uso pra gravar a maior parte dos vídeos do meu outro canal. Inclusive, se não conhece, vai aí, termina de assistir esse vídeo, já clica ali nos cards pra conhecer, tem muito vídeo de qualidade. Só que como a iluminação aqui não é das melhores, acaba que às vezes eu não consigo tirar totalmente esse verde do fundo, então ficam umas partes verdes aqui em volta de mim. Eu só vou conseguir ver se vai ficar muito ruim na edição, então o vídeo já vai estar gravado. Então, de qualquer forma, eu já queria avisar que se ficar ruim é por conta disso. Então, tentem não ficar incomodados com o fundo, por favor. Essa história em quadrinhos, essa HQ do vídeo de hoje, ela foi escrita por Art Spiegelman e foi publicada em duas partes. A primeira foi publicada em 1986 e a segunda em 1991. Atualmente, ele já é vendido com as duas partes juntas, em uma mesma edição, e tem cerca de 250 e poucas páginas. Maus significa rato em alemão, e a história recebe esse nome justamente pelos personagens serem retratados como animais. Como já dá pra ver pela capa, ela fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí os judeus, eles são retratados como ratos, os nazistas são gatos e os poloneses, que não são judeus, são porcos. E aí na história, a Art, que é um desenhista e cartunista, ele entrevista seu pai, que vai contando os acontecimentos da sua vida, desde o final da década de 30 até o fim do Holocausto. O Art, ele tá meio distanciado do pai, eles não se veem faz bastante tempo, não tem mais tanta intimidade, mas aí essas entrevistas que ele vai fazendo para conseguir mais coisas, mais conteúdo, mais material para sua história em quadrinhos vai aproximando um pouco mais os dois, porque eles vão conversando e tal. Aí sobre essa família, a mãe do Art, ela se suicidou após ter uma depressão por conta de vários fatores, e atualmente o seu pai é casado com uma mulher chamada Mala. Os dois vivem juntos em uma casa. O Art já não mora mais com eles, só vai lá para fazer essas entrevistas. E outra coisa importante de saber é que a história ela vai se alternando entre dois tempos. Tem o que se passa em 1978, que é o da narrativa, que é o tempo em que o Art vai entrevistando seu pai, e tem o tempo que se passa nos acontecimentos que o pai do Art, é o Vladek, vai narrando. Então fica se alternando entre o Art entrevistando seu pai e esses acontecimentos que o pai conta. E sabendo um pouco sobre a história do autor, você já vai entender muito sobre a história do livro, porque é totalmente inspirado na vida dele. Desde os nomes, desde os acontecimentos até os nomes das personagens. O autor é o Art Spiegelman, ele é cartunista, é desenhista, e realmente tudo isso essa história em quadrinhos, ela foi inspirada em entrevistas com seu pai. Então agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o autor dessa HQ. E você conhecendo um pouco sobre ele, um pouco sobre a vida dele, você vai entender muito sobre a história, porque ela é totalmente inspirada na vida dele, tanto nos acontecimentos até o nome das personagens. Tanto que você vai perceber que tanto o protagonista do livro quanto o autor, que é o Art Spiegelman, têm nomes iguais e são praticamente a mesma pessoa. Os dois são cartunistas, os dois estão fazendo uma história em quadrinhos sobre a Segunda Guerra Mundial, os dois entrevistam o pai, totalmente inspirado. Aí esse Art, o autor, ele nasceu em 1948, o pai dele chama Vladek, a mãe chama Anja, que são os mesmos nomes dos personagens, e os pais são judeus poloneses sobreviventes ao Holocausto. No livro a gente percebe que tem todo um negócio sobre o primeiro filho dos pais dele, que morreu quando era bem pequenininho, e ele realmente existiu, realmente é um irmão do Art, só que na história original ele morreu envenenado pela tia. Isso foi 4 anos antes do nascimento do Art Spiegelman, e foi para ele não ser capturado pelos nazistas. Daí a tia dele foi lá e envenenou ele e ele acabou morrendo. E a mãe do Art, ela sempre contava sobre as coisas que aconteciam lá, que aconteciam no campo de concentração, mas o pai dele não gostava muito que ela ficasse falando sobre essas coisas. E o Art, ele sempre se interessou por quadrinhos e com 16 anos ele já trabalhava com isso profissionalmente. Aí teve uma época que ele teve um colapso nervoso, ele ficou internado, mas um mês depois que saiu, sua mãe se suicidou
e então a partir daí ele começou a ter vários problemas com o pai. Eles já não eram tão próximos. E essas duas coisas acontecem, tanto na história do livro, tanto na vida real. Inicialmente, o Spielman queria fazer uma tirinha sobre racismo. Ele ia usar essa ideia de retratar as pessoas como animais, mas ele iria focar em afro-americanos. Mas aí ele mudou de ideia, resolveu falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele fez uma tirinha em que um rato chamado Mickey contava essa história. Aí depois de pronto ele foi mostrar para o seu pai, que começou a dar umas ideias. Então ele teve a ideia, vou entrevistar meu pai. E aí foram 4 dias inteirinhos de gravação da entrevista dos dois para conseguir mais conteúdo, mais material para colocar naquela tirinha dele. E teve todo um negócio para ele conseguir publicar, porque nenhuma editora se interessava em publicar Maus, mas aí aconteceu que surgiu uma crítica muito positiva em relação à HQ no The New York Times, e aí uma editora, que eu não me lembro o nome agora, ela topou publicar, mas só os 6 primeiros capítulos. E esses 6 primeiros capítulos também foram publicados em um jornal, que aí a cada edição vinha um capítulo novo. E aí depois foi um sucesso tremendo, ela voltou e quis publicar os últimos 5. Por isso que originalmente é dividido em 2 partes. Então vamos lá, agora eu vou falar rapidão a minha opinião. Maus é um clássico dos quadrinhos. Se você não leu, já coloca aí na sua lista de leitura, que eu sei que não deve ser muito pequena, mas tenta arranjar um tempo pra ler, porque vale muito a pena. E eu queria agradecer ao Moisés, que me recomendou essa HQ incrível. Eu demorei um pouquinho pra fazer um vídeo sobre ela, mas finalmente saiu depois de tantos meses. Leiam, porque vale muito a pena. E é muito incrível o jeito que o Art usa pra contar os acontecimentos. A gente é transportado para os acontecimentos que vão sendo narrados pelo Vladek, o pai dele, mas aí sempre que tem algumas questões meio polêmicas, algumas coisas assim que dão um pouco de dúvida na gente, essa história é parada e o Art, que tá lá anotando tudo que o pai tá falando, ele começa a questionar os acontecimentos com as suas dúvidas, com as suas inquietações. Então é bem legal porque nessas partes ele representa o leitor. Também o desenho, eu vou colocar uma foto aqui, é tudo em preto e branco e o jeito que é desenhado, ele ajuda a intensificar um pouco esses momentos de guerra, de violência que precisam ser intensificados. E o autor afirmou que ele quis fazer todo mundo como personagem porque sempre nessas obras você vê todo mundo seguindo estereótipos raciais. Sempre aquele grupo vai ser retratado com aqueles traços, aquelas características. Ele não queria fazer isso, então ele achou melhor desenhar como animais e aí já não entrar nesses estereótipos que ele não gostava nem um pouco. E outra coisa que eu achei bem interessante são os traços da humanidade, porque o pai do Art, ele tá lá contando sobre como a vida dele foi totalmente destruída por conta do preconceito, por conta das pessoas julgarem ele, e ao mesmo tempo que ele vai narrando, que a gente vai vendo, porque não fica só na narração, a gente também vê alguma coisa, vê algumas coisas sobre a vida daquela família. A gente vai percebendo o quanto o Vladek, que é o sobrevivente do Holocausto, é preconceituoso. Ele justamente que tá lá falando sobre como esse preconceito foi horrível, destruiu a vida dele, é um cara super preconceituoso. E eu achei bem legal isso, porque ajuda a ver como a gente é hipócrita, a gente critica uma coisa e ao mesmo tempo tá fazendo ela. Enfim, eu super recomendo que vocês leiam, eu gostei muito e acho que vocês vão gostar também. Então era resumidamente isso que eu tinha pra falar sobre essa HQ. Mais uma vez eu vou reforçar, leiam porque vocês não vão se arrepender. É uma leitura bem legal, os desenhos são incríveis, as coisas sobre o jeito, né, que ela fala sobre essas coisas. Porque a gente vê que tem muitas mesmo obras, livros, filmes, adaptações falando sobre a Segunda Guerra Mundial, falando sobre o Holocausto, mas a gente também percebe que Maus se sobressai. E assim que vocês lerem, vocês vão entender o porquê, que no meio dessas milhares, ela é uma, assim, que realmente merece mais destaque. Não se esqueçam de ver o meu outro canal aí, que eu deixei nos cards. Se inscrever se você chegou por esse vídeo. Lembrando que toda quinta-feira tem vídeo novo. E até o próximo.